tudo bem? Meu nome é Vanessa Mariano e hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês. Continuando a nossa série de vídeos falando sobre o meu intercâmbio que eu fiz em 2018. Se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar linkadinho aqui em cima uma playlist com todos os vídeos que eu já fiz falando sobre o meu intercâmbio de estudo que eu fui para estudar inglês na Irlanda. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês todos os trabalhos, todos os empregos, todos os meus jobs, tudo que eu fiz para ganhar aquele dinheirinho lá na Irlanda. Com certeza, quando você chega para fazer o seu intercâmbio de estudo aí, que você tem a permissão de trabalho, uma das suas maiores preocupações é estar arrumando aí o seu primeiro emprego, o seu emprego, enfim. E no período que eu passei por lá, eu tive alguns empregos, alguns bons, outros nem tanto. E eu quis trazer para vocês aqui todos os trabalhos que eu fiz, para você também conhecer quais são as possibilidades de emprego para você lá. O primeiro emprego que eu tive lá na Irlanda foi de au pair. E eu já contei tudinho para vocês como foi que eu consegui esse emprego, como foi trabalhar de au pair lá na Irlanda. Eu gravei um vídeo que eu dividi em duas partes, tá lá na playlist. Então, se você quiser saber um pouco mais de como foi ser au pair na Irlanda, assiste esses vídeos que estão bem completinhos. Mas aí, então, o meu primeiro trabalho lá foi como au pair. Eu fiquei pouco tempo, fiquei cerca de 30 dias no trabalho somente, mas foi aí uma experiência interessante, digamos. Mas contei tudo certinho nesses outros vídeos, depois vai lá assistir quem ainda não assistiu. Então eu fui au pair, trabalhei aí com uma família, cuidei de 3 crianças e morava na casa. Então eu morava na casa e trabalhava. Gente, uma coisa que eu acabei recebendo alguns comentários era sobre como fazia para conciliar os estudos com o trabalho. No meu caso, o meu curso era de 20 horas semanais. Então eu estudava todos os dias por 4 horas, das 8 da manhã até o meio-dia. Então todos os trabalhos que eu tive eram no período da tarde, de tarde para noite ou à noite, enfim, sempre eram depois do meio-dia, porque das 8 ao meio-dia eu tava na escola estudando. Depois que eu aí abandonei o au pair, pedi as minhas contas, arrumei um apartamento no centro de Dublin, falei, bom, agora eu preciso trabalhar. Quando eu decidi fazer o meu intercâmbio, eu pesquisei muito sobre os trabalhos que eu ia conseguir realizar com inglês, assim, né, praticamente inexistente. Era inexistente na época. E eu vi muito que os trabalhos que a gente tinha oportunidade era de cleaner, que é a área da limpeza, e de babá mesmo. Não tanto como au pair, porque o au pair lá é mais difícil de se conseguir, mas como miner, como babá mesmo em si, eu sabia que tinham bastante oportunidades para nós intercambistas. Mas aí, como eram normalmente 2 possibilidades, 3 de você trabalhar no restaurante, enfim, eu falei, bom, quero ter mais opções. Então, eu decidi fazer alguns cursos enquanto eu ainda estava aqui no Brasil. Então, eu fiz um curso de manicure, fiz um curso de alongamento de unha em gel, um curso de design de sobrancelha e fiz meu primeiro curso de maquiagem. Então, eu juntei esses cursos todos que eu aprendi, eu fui correr atrás mesmo de estudar, me aprimorar. Inclusive, fiz atendimentos aqui no Brasil para poder pegar a prática e comprei todo o material necessário para trabalhar como manicure lá na Irlanda, que foi uma profissão que eu escolhi de levar daqui do Brasil. Então eu levei uma mala cheia de roupas e uma mala cheia de material de trabalho. Material para fazer mesmo a unha, pé e mão, e o material para o alongamento de unha. Então, gente, vocês imaginem, eu levei assim mais de 15 alicates, espátulas, levei esterilizador de alicate, levei cabine UV do alongamento em gel, enfim. Esmalte, levei muito esmalte. Acetona, que disseram que não tinha acetona lá, né, que era mais removedor de esmaltes e tal, enfim. Levei todo o material aqui do Brasil, morri de medo dessa mala empacar nos aeroportos, né? Mas passou, graças a Deus, aí uma mala cheia de alicatinho de unha.
Aqueles alicatinhos de cutícula, eu levei mais de 15, gente. Eu levei muita espátula. Eu falei, meu Deus, se me barrarem, vão achar que eu tô levando um monte de arma pra lá, né? Mas a mala passou, graças a Deus eu consegui levar todo esse material. Então, quando eu saí do au pair, eu corri e comecei a anunciar nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, o meu contato como manicure. E comecei a pegar algumas clientes brasileiras, como eu ainda não falava inglês, e também para você ir, né, atender a domicílio, é um pouco complicado, você tem que ter um pouco mais de intimidade com a pessoa. Então eu nunca atendi pessoas de outras nacionalidades, somente brasileiros mesmo. Então eu fui conseguindo aí captar alguns clientes para já ir fazendo uma rendinha extra. Conforme eu fui realizando os meus atendimentos, eu vi que ia demorar muito para eu ter uma cartela grande de clientes. Eu fui percebendo que a maioria das minhas clientes, elas me chamavam mais quando elas tinham eventos. Eram poucas clientes que realmente fechavam pacote, ou que eu percebia que ia ter intenção de fazer semanal, enfim, mais vezes. Normalmente a pessoa fazia mais quando tava bem feinho, ou quando tinha um evento para ir, porque, né, afinal de contas, éramos a maioria intercambistas, não dava para ficar gastando dinheiro sempre com manicure. Então eu senti que eu ia ter necessidade de arrumar outros trabalhos além desse. E aí, gente, foi assim, o primeiro emprego de enrascada, sabe, emprego de enrascada mesmo? Eu consegui, fui até uma agência e consegui um extra, né, para trabalhar com reciclagem. Quando eu soube, assim, que era reciclagem, eu falei, deve, sei lá, mexer com plástico, mexer com papel. Gente, era pra quê? Pra separar lixo. Então, foi assim, um único dia de trabalho, entendeu? Pra nunca mais. Vou fazer um vídeo explicando melhor sobre esse dia. Quero fazer um vídeo contando mesmo como foi essa experiência. Mas aí um outro trabalho que eu tive na Irlanda foi separando lixo. Foi punk, foi pra mim o pior dia da minha vida. Vou contar melhor pra vocês em outro vídeo, mas aí foi uma experiência que eu tive. Tem muito brasileiro que trabalha com isso. Eu fui por um dia só, nem completei o turno. Vou contar pra vocês com mais detalhes no próximo vídeo, mas aí eu trabalhei também com reciclagem. Um outro emprego muito comum lá na Irlanda, na época do verão, é você trabalhar como cleaner, né, na parte de limpeza, mas na limpeza de eventos. Lá em Dublin tem um parque gigantesco de eventos lá, que são várias arenas, assim, vários parques com shows de artistas famosos, artistas locais, muitos shows, são festivais mesmo que tem durante o verão. O festival rola lá até em torno de meia-noite no máximo. Lá não é como aqui no Brasil, que normalmente os shows começam após a meia-noite, né? Lá não, lá meia-noite terminaram os shows. E aí, quando acaba o festival, o que precisa? Precisa vir a equipe da limpeza pra dar aquele talento no lugar, limpar tudo, porque no próximo dia pode ter outro evento, enfim. E essa limpeza era bem puxada, bem difícil. Foi assim, o meu segundo pior trabalho na Irlanda em questão de esforço físico, assim. Muito puxado, gente, muito punk mesmo. Vou explicar melhor também no próximo vídeo, que eu vou falar desses dois trabalhos. Esse trabalho realmente é pros fortes. E eu confesso que eu não fui tão forte assim. Eles te colocavam numa fila, como se fosse uma vassoura humana, tipo umas 30 pessoas enfileiradas uma do lado da outra, 40 pessoas. Eu lembro que no job que eu fui tinham 60 pessoas. Então eles enfileiram assim, porque os campos são imensos. E aí é como se fosse literalmente uma vassoura. Você pega um saco de lixo, bota uma luva e começa a agachar, pegar a sujeira do campo com a mão assim. Então você agacha, levanta, agacha, levanta. E foi de meia-noite até 7 horas da manhã fazendo esse trabalho. Olha, foi super puxado, mas consegui finalizar. Então, outro trabalho aí que eu tive lá na Irlanda foi limpando esses parques de evento. Um outro freelance aí, um outro trabalhinho rápido foi de panfletagem. Sério, gente, eu panfletei na Irlanda. Só que lá era um pouco diferente. Aqui no Brasil a gente vê, né, as pessoas nos faróis, ou até mesmo nas ruas, entregando para as pessoas.
Até tem aqui no meu bairro, tem pessoas que passam colocando o panfleto no portão, né? Mas lá na Irlanda a gente não entregava o panfleto para as pessoas. Nós colocávamos nas casas. Lá são aquelas portas que tem, vou deixar uma imagem aqui para vocês, portas que tem já na porta aquela caixinha de você enfiar a mão, né, e colocar a correspondência. E aquilo machuca a mão, gente, pra caramba. Então nós dobrávamos os panfletos e colocávamos nessas caixinhas da porta. Essas caixinhas, elas têm como se fossem, não são pelos, mas sabe vassoura, assim, que tem as cerdas, assim, eram umas cerdas bem duras. Porque quando aquilo abre, não é para entrar vento na casa e nem você conseguir ver a casa, né? Então, literalmente, é só você conseguir enfiar o papel por ali, mas o papel não vai sozinho, né? Então, a gente tinha que enfiar a mão lá e sair com os dedos tudo arrebentado. E aí, você só faz seu trabalho, tranquilão, leva seu dinheiro e foi um job legal aí. E a maioria dos meus trabalhos lá foi como cleaner, foi na área da limpeza. Fiz alguns bicos também de cleaner em casas de brasileiros. Então lá, gente, não é que nem aqui no Brasil que a gente contrata uma diarista, né? Que vem e trabalha na sua casa normalmente por 8 horas. Lá não, lá normalmente são jobs de 2 horas, 3 horas, 4 horas é quando é pra fazer faxina completa. As amigas me indicando, eu tenho uma faxina tal, mas eu não posso ir, você quer ir? E assim a gente vai pegando uns biquinhos aqui, uns biquinhos ali. E eu só trabalhei nesse tipo de trabalho, assim, de ir na casa fazer limpeza, somente para brasileiros também. E aí eu consegui o meu primeiro trabalho fixo, assim, que eu recebia recibo de pagamento, tudo certinho, que foi para uma empresa de limpeza também, foi indicação de uma amiga. Era um centro esportivo dentro de um complexo de uma escola, então tinha a parte dos esportes, tinha a academia para os pais, para as pessoas do bairro que quisessem fazer academia, e tinha a parte da natação. O meu trabalho mesmo lá era a limpeza dessa parte da natação, dos banheiros, dos vestiários e dos corredores ali das dependências, e também de um lugar que era chamado de teatro, mas para peças assim eu nunca vi eles usarem. Na verdade, eles usavam para praticar uma dança irlandesa muito famosa, que é tipo um sapateado, assim, é bem legal. Se eu achar um vídeo, eu vou colocar aqui para vocês verem. Então, as crianças praticavam isso nesse teatro, então fazia a limpeza desse teatro também. Então, basicamente era isso, gente, limpar muitos banheiros, muitos vestiários. E o último trabalho que eu fiz lá, que eu fiz durante 30 dias, foi cobrindo férias, na verdade. Eu peguei férias da escola e fui cobrir férias de um rapaz nessa empresa. Eu optei por sair do emprego que eu tava e ir para esse por ser full time, por ser período integral, para eu aproveitar aí o mês de férias que eu tinha. Então eu trabalhava por 40 horas semanais, que foi uma multinacional que se chama Ipsen, era um laboratório que fazia, se eu não me engano, a base para remédios para o câncer, enfim, era um laboratório gigantesco, uma empresa imensa, multinacional. E foi muito legal trabalhar lá, porque embora eu trabalhasse na área da limpeza, eu tive muito contato com os funcionários, eles me tratavam muitíssimo bem. Eu tive a oportunidade de praticar um pouco do inglês e também tive a oportunidade de ver como uma grande organização funciona, né? Na parte do laboratório, na parte dos escritórios, como realmente funciona uma grande empresa. Eu sempre trabalhei em comércio aqui no Brasil, então foi uma experiência muito boa, muito incrível, assim, porque embora eu estivesse na limpeza, eu pude ter uma noção, assim, de como é trabalhar numa grande organização. E depois desses trabalhos todos aí, eu peguei minhas malas e voltei pro Brasil. Esses, então, foram todos os trabalhos que eu tive, todos os empregos que eu tive lá na Irlanda durante o período do meu intercâmbio. Todos esses trabalhos me permitiram ter uma vida muito boa, muito confortável lá na Irlanda. Vivia bem, me alimentava bem,
tinha dinheiro para comprar as minhas coisinhas, tive dinheiro para viajar bastante. Então, graças a todos esses trabalhos, eu consegui me manter lá e foi muito legal ter todas essas experiências que viraram histórias para contar. Pretendo fazer mais vídeos contando aí, abrindo mais sobre cada experiência em cada trabalho que eu tive, porque tem historinha, tem causos para contar. Me deixa saber aqui nos comentários se vocês querem saber essas histórias ou se, não, Vanessa, você já contou mais ou menos. Não precisa contar os bafos, não precisa contar os causos que teve, entendeu? Mais uma vez eu peço, se você não é inscrito, por favor, se inscreve no meu canal, curte se você puder, se você tiver gostado do vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo. Muito obrigada por terem me assistido. Eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!